Leitura do Princípio Divino. Capítulo 1. O Princípio da Criação. Parte 14. A verdade ilumina os desejos mais íntimos da mente espiritual. Uma pessoa deve primeiramente compreender o desejo mais profundo de sua mente espiritual por meio da verdade, e então colocar este conhecimento em ação para cumprir sua responsabilidade. Só então os elementos espirituais vivificantes e os elementos de vitalidade reciprocamente agem nela, capacitando-a a progredir para o bem. O elemento espiritual vivificante e o elemento de vitalidade existem em um relacionamento de natureza interna e forma externa. Porque todas as pessoas já têm elementos espirituais vivos sempre ativos dentro delas, até mesmo a mente original de uma pessoa má se inclina para o bem. Porém, a menos que ela verdadeiramente leve uma vida de bem, os elementos espirituais vivificantes não podem se engajar em um apropriado dar e receber com os elementos de vitalidade, nem podem ser infundidos dentro do seu eu físico para torná-lo saudável. Do exposto, pode-se deduzir que o eu espiritual só pode atingir a perfeição durante a vida terrena da pessoa. A mente espiritual guia o eu espiritual à medida que ele cresce no solo do eu físico. O crescimento do eu espiritual para a perfeição progride através das 3 fases ordenadas do princípio da criação. Um espírito na fase de formação da vida é chamado de espírito de forma, na fase de crescimento, espírito de vida, e na fase de conclusão, um espírito divino. Um espírito amadurece completamente como um espírito divino, quando o eu espiritual e o eu físico da pessoa unem-se através da perfeita ação de dar e receber centralizada em Deus e formam o fundamento de 4 posições. Um espírito divino pode sentir com precisão e perceber toda a realidade no mundo espiritual. Como estas realidades espirituais repercutem pelo corpo e se manifestam como fenômenos fisiológicos, elas podem ser reconhecidas por meio dos 5 sentidos físicos. As pessoas de espírito divino, em ressonância com o mundo espiritual, constroem o reino do céu na terra. Quando elas deixarem seus corpos físicos, farão uma transição tranquila para o reino do céu no mundo espiritual. Por isso, o reino do céu no mundo espiritual somente será realizado depois que o reino do céu na terra tiver sido estabelecido. Todas as sensibilidades de um espírito são cultivadas através da relação recíproca com o eu físico durante a vida terrena. Por conseguinte, somente quando uma pessoa atinge a perfeição e está totalmente imersa no amor de Deus na terra, ela pode deleitar-se completamente no amor de Deus como um espírito depois de sua morte. Todas as qualidades do eu espiritual são desenvolvidas enquanto ele habita no eu físico. A conduta pecaminosa durante a vida terrena agrava o mal e a feiura no espírito de uma pessoa decaída, enquanto que a redenção dos pecados cometidos durante a vida terrena abre o caminho para o seu espírito tornar-se bom. Esta foi a razão de Jesus ter vindo à terra na carne para salvar a humanidade pecadora. Nós temos que levar uma vida de bem enquanto estivermos na terra. Jesus deu as chaves do reino do céu para Pedro, que permaneceu na terra e disse: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Porque o objetivo primário da providência da restauração deve ser realizado na terra. Não é Deus que decide se o espírito de uma pessoa vai para o céu ou para o inferno após a sua morte.
isto é decidido pelo próprio Espírito. Os seres humanos foram criados de forma que, assim que atingissem a perfeição, pudessem respirar o amor de Deus plenamente. Aqueles que cometerem ações pecaminosas na terra tornam-se espíritos aleijados, os quais são incapazes de respirar o amor de Deus plenamente. Eles sentem-se agonizantes ao se levantarem perante Deus, o centro do amor verdadeiro. Por sua própria vontade, eles optarão por habitar no inferno, afastando-se para longe do amor de Deus. Como o espírito humano pode crescer apenas no solo do eu físico, a multiplicação dos espíritos humanos acontece simultaneamente com a multiplicação do eu físico durante a vida terrena. A mente espiritual, a mente física e seu relacionamento na mente humana. A mente humana consiste nas mentes espiritual e física. O relacionamento entre estas duas mentes é semelhante àquele que existe entre a natureza interna e a forma externa. Quando ambas tornam-se uma, através da ação de dar e receber com Deus como seu centro, ambas formam uma entidade funcional unida que guia o eu espiritual e o eu físico para tornarem-se harmoniosos e avançarem para a finalidade da criação. Esta entidade unida é a mente de um ser humano. A consciência é aquela faculdade da mente humana que, em virtude de sua natureza inerente, sempre nos guia para aquilo que pensamos ser bom. Todavia, devido à queda, os seres humanos se tornaram ignorantes sobre Deus e, então, ignorantes quanto ao padrão absoluto de bondade. Por esse motivo, somos incapazes de estabelecer um padrão correto de julgamento para nossa consciência. Como o padrão do bem varia, o padrão da nossa consciência também flutua. Isto causa frequentes controvérsias, até mesmo entre aqueles que advogam uma vida conscienciosa. A mente original é aquela faculdade da mente humana que busca o bem absoluto. A mente original relaciona-se com a consciência, tal como a natureza interna com a forma externa. A consciência de uma pessoa leva-a a procurar o bem de acordo com um padrão por ela estabelecido na ignorância, ainda que possa diferir do padrão original. Porém, a mente original, sendo sensível à direção correta, repele este padrão defeituoso e trabalha para corrigir a consciência. Enquanto nossas mentes espiritual e física estiverem sobre o cativeiro de Satanás, a entidade funcional por elas formadas, através de sua ação de dar e receber, é chamada de mente má. A mente má continuamente impulsiona as pessoas para fazerem o mal. Nossa mente original e nossa consciência nos direcionam a repelir a mente má. Elas nos guiam em esforços desesperados a rejeitarmos os maus desejos e apegarmos-nos ao bem, quebrando nossas amarras com Satanás e voltando-nos para Deus. Bom, com isso a gente termina a leitura do primeiro capítulo, O Princípio da Criação. Ficaram curiosos? O que vocês acharam? Escrevam aqui nos comentários. A partir do próximo vídeo, nós continuaremos a leitura do Princípio Divino, só que agora no capítulo 2, A Queda Humana, que fala a respeito de como os seres humanos adquiriram a dualidade, essa contradição. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, escrever seu comentário e deixar aqui um joinha, um curtir para ajudar o canal a continuar crescendo. Até o próximo vídeo.